Amados, muito bom dia. Hoje é sexta-feira e é dia 3 de julho do ano da graça de 2026 e vamos terminar aqui esta nossa reflexão nesta questão que consideramos no passado domingo entre valor e preço. Quando já percebemos através da palavra que cada um de nós tem um valor muito especial para Deus. Deus considera-nos com um valor muito especial e percebemos isso. Primeiro porque logo no início Deus nos criou para algo absolutamente sublime. A descrição de Gênesis 2 e 3 é muito claro sobre isso. Mas também percebemos isso porque Gênesis 3, como bem lembramos, registra o momento em que Adão e Eva não pagaram o preço. Um preço que Deus tinha colocado lá. E o preço era não comer daquela árvore. Esta desobediência trouxe consequências. O preço muito prático desta desobediência foi a morte. E mais do que a morte física, a morte espiritual, uma separação total de Deus, que só pôde ser restaurada exatamente porque o Pai decidiu pagar o preço. E o preço foi enviar o seu próprio Filho por cada um de nós. E por isso esse preço, esse elevado preço, leva-nos naturalmente a perceber o quão grande é o valor que o Pai tem, que nós temos para o Pai. Tudo isto nos leva também a compreender que Deus tem que ter um valor muito especial para nós. E vimos isso já com alguns exemplos da palavra, como pessoas diferentes puderam manifestar de uma forma muito prática o valor que Deus tinha para elas, que Jesus tinha para elas, pagando um preço. Sim, temos que considerar isso. Temos que considerar que, de facto, há um preço para podermos para que de facto esta realidade se materialize na nossa vida, de Deus nos restituir àquilo para o qual nos tinha preparado lá em Gênesis 2, para essa nova vida, essa vida preciosa e única na intimidade com o Pai. E tal como na primeira vez, há um preço. Naquela altura o preço era o da obediência através de não tocar naquela árvore. Esse era um ato de amor. Agora há um preço também. O preço de que a presença de Cristo seja de facto absolutamente transformadora nas nossas vidas. Lembrávamos que Gênesis 6, Gênesis 6:46 lembra-nos, através daquela imagem de construção no terreno, há um preço, temos que construir no terreno certo, temos que estar com a nossa vida focada naquilo que de facto é essencial. E em Lucas 14, o próprio Senhor Jesus Cristo nos lembra de uma forma muito clara: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe, seus filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Há um preço, de facto. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Nós precisamos de pagar esse preço. Não um preço da vida eterna, esse foi Jesus que pagou, esse nós não podíamos pagar, mas pagar o preço de termos e de atribuirmos a Jesus o lugar que Ele merece na nossa vida. E temos que estar disponíveis para o fazer. E de facto vivemos dias muito desafiantes, amados. A vida está muito sofisticada, muito atraente, com muitas distrações. E este preço tem que ser muito mais do que coisas no meio do nosso viver ou momentos. Não, tem que ser algo integral. O Senhor Jesus tem que de facto ser o Senhor das nossas vidas. E queria deixar e terminar com aquela que para mim é a imagem muito prática daquilo que o apóstolo Paulo deixou como exemplo para nós, em Gálatas 6:14, quando ele diz: quanto a mim, longe esteja a ideia de satisfação em qualquer outra coisa que não seja a cruz do Senhor Jesus Cristo, através da qual eu morri para o mundo e o mundo deixou de ter qualquer valor para mim. Esta imagem sublime do apóstolo Paulo inspira-me muito.
e desafia-me muito. E é um lugar onde eu venho com alguma regularidade quando preciso de me lembrar e de considerar no meu coração o verdadeiro valor que o Senhor Jesus tem para mim e o preço que, obviamente, eu quero e desejo pagar. É que a plena e total satisfação da minha vida não esteja em absolutamente mais nada a não ser em Jesus. E Jesus crucificado, o lugar onde Ele me deu uma nova vida, onde Ele se entregou por amor de mim, onde Ele pagou o preço que eu não podia pagar, onde o Pai revelou de uma forma muito prática o valor que eu tinha para Ele, e por isso eu quero o amar acima de todas as coisas, quero ter como a fonte de total e plena satisfação na minha vida. Isto é um desafio diário, porque muitas vezes as distrações desta vida me desviam o coração e eu preciso de focar. Eu queria muito nos desafiar a todos nós a podermos fazer isso, focar o nosso coração e os nossos olhos nesta expressão absolutamente sublime. Mais do que fazer coisas, mais do que revelar coisas, revelar isto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, um resto de dia muito abençoado, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vós e, querendo o Senhor, nos encontrarmos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.